Bom dia! Sejam bem-vindos ao Eco Maranhão, a diversidade em cena, desenvolvimento sustentável com responsabilidade social, 21 de junho de 2014. A visão restrita do meio ambiente está associada à formação técnico-profissional, arrematada por posições meramente assistenciais e amadoras no procedimento da gestão ambiental que circunda e circula em meio de todos os processos produtivos. No âmbito da equivalência Sistema de Gestão Ambiental, Prosperidade Social e Econômica, nós não conseguimos deslumbrar cenários propositivos onde o segmento corporativo empresarial possa se manter em equilíbrio constante, dada a fórmula e os métodos de licenciamento de comando e controle. Nesse interim, nunca são capazes de nos dizer o quanto o meio ambiente continua com o olhar de policiamento. As ações que passam para a sociedade da questão ambiental têm tudo a ver com a repressão, a brutalidade, a autorização escritural, a demarcação dos espaços, etc. Por outro lado, o que a gente busca é tentar explicar e educar as pessoas para que não tomem o meio ambiente como restritivo, punitivo, alienígena, antipático, etc. Falta, dentro do sistema de gestão ambiental público, caracterizar o que é permissível, o que não é permissível, dentro de uma gestão democrática na esfera da sociedade ambientalmente correta. É preciso, desde já, deixar bem claro: meio ambiente é diferente de ecologia, de geografia, de história, de química, de física, de biologia, mas ele é intrinsecamente correlacionado a todas as matérias de exatas, sociais e da física quântica à física antropocêntrica. No ar, Eco Maranhão. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza. Não podemos esperar a água acabar para começar a economizar. Pequenas atitudes podem ajudar o planeta. Vamos ver? Hora da prática. Como posso consumir menos água?
Evite usar a mangueira para lavar carros e calçadas. Prefira o balde e a vassoura. Não desperdice água ao tomar banho e escovar os dentes. Muita atenção com vazamentos e torneiras pingando. E não jogue óleo de fritura na pia para não poluir rios e lagoas. Armazene o óleo em garrafas PET e entregue em um ponto de coleta em seu bairro. Bom, estamos de volta e agora vamos fazer aqui a nossa caminhada rumo ao seminário estadual de julho de 2014. E ouvimos Carlos Rogério, presidente da ABS do Maranhão, sobre a construção do Plano Estadual de Resíduos Sólidos feito pela SEMA, que ele critica. A necessidade desse seminário, ela vem ao encontro do que estabelece a própria política nacional de resíduos sólidos, ou seja, a 12.305, que é a lei dos resíduos sólidos, ela estabeleceu que até o dia 4 de agosto nós deveríamos ter erradicado os lixões do Brasil como todo, incluindo o Maranhão. No caso do Maranhão, não se fez absolutamente nada nesse sentido. E o próprio Ministério Público, essa semana, fez uma reunião com todos os promotores para exatamente começar a fazer a notificação e a cobrança dos municípios. Então nós queremos, inclusive, nos associar ao Ministério Público para que façamos uma facilitação, podemos promover uma facilitação e uma retomada da implementação dessa política pública voltada para a erradicação dos lixões no estado do Maranhão. Agora, Rogério, tem um lixo que é incomodativo o tempo todo, que é o lixo da construção, dos edifícios, de casa, etc. E isso se espalha pela cidade como um todo. Será que também não tem solução para isso? Tem solução. E nós, o município de São Luís, especificamente, tem desde 2006 a sua lei específica, baseada até anterior à política nacional de resíduos sólidos, mas baseada na resolução CONAMA 307, que trata dessa questão, para que se fizesse a implementação da política voltada para a gestão, o gerenciamento dos resíduos da construção e demolição, que são de competência do gerador. Portanto, esse custo é um custo hoje que está com o município de São Luís, indevidamente, porque, na verdade, ele é um custo do gerador. Então, houve um trabalho, outrora, 6 anos atrás, com o Sinduscom, que é o responsável por isso, e que tem a obrigação de fazer, e, infelizmente, não se avançou, houve solução de continuidade, né, na gestão que passou do município. E nós vamos retomar isso agora para colocarmos ordem na casa e fazermos com que, inclusive, o município de São Luís seja desonerado desse custo, que esse custo não pertence a ele. Rogério, está se falando uma solução de longo prazo, que são os aterros sanitários. Mas antes é preciso ver a situação dos municípios. O Estado não está preocupado com essa questão que a gente não observa? O Estado, acho que deixou a desejar, né? Na medida que ele fez a política estadual, né, de resíduos sólidos de uma forma equivocada. Nós entendemos que essa política teria dado certo caso ela fosse feita com a participação da universidade, com o diagnóstico feito em loco, ou seja, visita nos 217 municípios, a análise do ponto de vista geográfico, da possibilidade de compartilhamento, portanto, de consórcio público, criação de consórcio público, e assim por diante. Isso é feito também toda a orientação, a capacitação desses municípios para que nós efetivamente possamos ter a sustentabilidade desse projeto. Porque de nada adianta se nós fazermos um plano de saneamento, muitas vezes, inclusive com copiar e colar, não adianta, nós temos que fazer um plano específico, estudado, nós temos que capacitar os municípios e, portanto, o Estado tem que ser o regente, o facilitador de toda a implementação dessa política. Nesse caso específico, até 2 de agosto é impossível fazer aterro sanitário. Qual seria o indicativo posterior? Eu acho que está prejudicada, a lei vai ser descumprida, mais uma lei que será descumprida nesse país, mais uma lei, porque dia 2 de agosto é impraticável e o que se precisa fazer e o que nós queremos fazer nesse seminário, com a participação do Ministério Público, a participação do Governo do Estado, a participação de todos os municípios, é fazer com que nós estabelecemos um cronograma de execução de trabalho correto, no sentido de que a gente verdadeiramente consiga implementar o que deve ser feito nessa política de resíduos sólidos. Ouvimos também o assessor especial do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, o Sérgio Braga, sobre o fechamento
do aterro controlado da Ribeira e o apoiamento ao seminário estadual. Para quem não lembra, o Sérgio já foi do Ministério do Meio Ambiente da década do governo Fernando Henrique Cardoso, se não me falha a memória. Sérgio, pela tua experiência, pelas tuas andadas, você acredita que é possível fazer aterro sanitário até 2 de agosto? Bom, até 2 de agosto eu não sei, mas que é possível fazer. Por exemplo, Márcio, eu falo com muita tranquilidade com relação a isso, porque no ano nessa década que você falou, no ano 2000, nós desengavetamos o anteprojeto de lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Isabela Teixeira, atual ministra, teve uma participação fundamental nisso. Nós estruturamos no Ministério do Meio Ambiente a Secretaria Nacional de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável e o carro-chefe dessas políticas era exatamente a qualidade ambiental e a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, entre outras coisas, mas essa teve uma importância muito grande. Foi uma conquista, o Brasil conseguiu, com a diversidade que tem, com os problemas que tem, com a população que tem, o tamanho que tem, você formular uma política nacional de resíduos sólidos e chegar a um consenso e tal, é um negócio difícil. Então, mas foi um avanço muito grande isso. E obviamente que a aplicação da lei vai exigir da sociedade brasileira um esforço muito grande. As pessoas não estão acostumadas ainda não introjetaram nas suas mentes o princípio do poluidor pagador. Aqui, simples, poluiu, paga, tá certo? Uma sociedade que diz que não tem dinheiro para pagar o lixo, por exemplo, não tem dinheiro para gerar lixo. Isso é coisa, a equação tem que fechar dessa forma. Então, Minas Gerais, por exemplo, Minas Gerais não tinha condições de implementar a lei, mas os municípios mineiros se fizeram consórcios regionais e a cada um da sua maneira, cada consórcio da sua maneira, eles estão resolvendo. Ora, se Minas tem condições de fazer, o resto do Brasil vai ter condições de fazer, né? O Maranhão, eu acho que a ideia para o Maranhão não é copiar, mas é se inspirar em Minas Gerais. Essa data é uma data difícil, mas provavelmente essa data vai exigir um compromisso da sociedade, dos governos, em todos os níveis, para implementar a lei. É impossível não implementar a lei, a essas alturas, no século XXI, né? Um vetor de doença, esse é um grande apelo. O Brasil é campeão, ainda é campeão de lixões no mundo. Então, é necessário, e nessa Semana do Meio Ambiente, é um período para clamar por isso. Sérgio, a nível de São Luís, você acha que o aterro da Ribeira já está com os dias contados? Já, a nível de São Luís foi uma das cidades de grande porte que melhor se aproximou ao cumprimento integral da lei. O município de São Luís tem uma PPP, é uma parceria público-privada, que é em regime de concessão. O aterro da Ribeira tem todo um programa de mitigação dos efeitos, de solução do problema. Então foi feito todo um trabalho de engenharia ambiental no aterro. Ele se encontra em condições muito melhores do que estava no ano passado, por exemplo. E eu tenho certeza que até o final desse ano ele estará inteiramente pronto para apenas ter os seus efeitos mitigados, tá? A empresa detentora da PPP tem o período de concessão para zerar o passivo ambiental. E o aterro de Rosário está construído e pronto para, a partir da data pactuada, eu não sei exatamente qual é a data pactuada, receber o aterro de São Luís. Isso representa um custo adicional, não é tão barato quanto seria colocar no aterro da Ribeira. Representa um custo, mas infelizmente é o preço que se tem que pagar até para cumprir a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. E o seminário de julho, você vai participar? Total, tenho meu total apoio, estou colaborando, quero arregaçar as mangas e ajudar a torná-lo um sucesso. E na questão do plano de manejo da APA Pão Açu, ouvimos o coordenador, geólogo Daniel da Luz, que nos explicou que vai entregar o plano para a Secretaria até julho deste ano. O plano de manejo está na fase de encerramento e tem sido bem aceito pela Secretaria de Meio Ambiente. A própria Trâmite faz uma reavaliação que o plano tem sido bom, cada vez mais a gente está se apropriando de informações e a previsão de que se encerre o plano a nível de trabalho da Trâmite ainda nesse mês de junho. Junho agora. Junho. Aí esse plano sofrerá algumas análises dentro de diversos departamentos da Secretaria de Meio Ambiente
E é uma previsão que lá para o fim do ano comece a ter um julgamento público, né? Qual tem sido a grande dificuldade de trabalhar esse plano, Daniel? É uma área muito grande, envolvendo cerca de 24 municípios, mais de 1,5 milhão de hectares, e existem poucas informações geradas pelo Estado sobre isso. Então as informações são novas, algumas informações de mapas, são mapas fragmentados, a gente tem que compor os mapas, e envolve sistema marinho, sistema terrestre, no caso da geologia, rochas antigas, rochas com mais de 1 bilhão de anos, rochas novas, muita areia. Então, o ambiente é bastante heterogêneo e envolve, por exemplo, o município de Bacabeira, que é uma posição bastante estratégica para São Luís. Por ali passa a água, passa a energia, ferrovia, rodovia, e um município com eminente condições de crescimento. Então tudo isso está sendo previsto, né? De como isso será tratado. O plano ele não tem nenhum desejo objetivo de impor limitações, mas o que o plano busca é que todos os entes existentes dentro dessa área compartilhem uma decisão melhor para que a gente tenha um desenvolvimento ambiental sustentável, ou a gente possa dirimir esses desgastes ambientais que têm sido feitos. E a Grande Ilha? Como é que você está vendo a Grande Ilha dentro desse plano? A Ilha de São Luís, a gente tem preocupação, por exemplo, uma preocupação de todo o plano sobre a questão das áreas de recarga de aquífero. Uma parcela considerável do município de São José de Ribamar está dentro dessa APA, Passo do Milhar, Raposa. Esses 3 municípios, a fonte de abastecimento principal é água subterrânea, e a gente não está preocupado com as áreas de recarga, e em volta é tudo água salgada, e os municípios não têm um departamento ou um órgão que se preocupe com isso. Então a gente espera que nesse plano a gente coloque essas questões para esse município e também para São Luís, né? Porque a gente quer ver de que maneira a ilha vai realmente resolver essa questão de abastecimento de água, que a gente não vai continuar tirando água cada vez mais, solicitando, sem saber quanto tem, o quanto isso vai suportar, porque a gente vê hoje é que a gente está tirando água do passado. Aqui mesmo na Assembleia Legislativa tem um poço que abastece a Assembleia, e a gente precisa ver como é que a gente vai cuidar disso no futuro, não só a geração de agora, mas a futuro. Então a gente precisa entender isso aí. E o Eco também é feito por você, interaja com a gente, participe, mande suas sugestões, ligue para esses números que estão aí na tela, ou acompanhe a gente pelo Facebook ou no rum.com.br, tá certo? E teremos aqui na nossa bancada a nossa querida amiga, a engenheira agrônoma Conceição Marques, que irá discorrer sobre o plano de saneamento ambiental do estado do Maranhão. Ok? Vamos ao intervalo e voltamos já. Não podemos esperar a água acabar para começar a economizar. Pequenas atitudes podem ajudar o planeta. Vamos ver? Hora da prática. Como posso consumir menos água? Evite usar a mangueira para lavar carros e calçadas. Prefira o balde e a vassoura. Não desperdice água ao tomar banho e escovar os dentes. Muita atenção com vazamentos e torneiras pingando. E não jogue óleo de fritura na pia para não poluir rios e lagoas. Armazene o óleo em garrafas PET e entregue em um ponto de coleta em seu bairro. Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa.
O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Pois bem, no fundo aí dessa imagem você está vendo aerogeradores, pois acaba de sair a resolução CONAMA para licenciamento dessas hélices de energia eólica. E tem muita polêmica por trás disso. Depois eu vou entrar nesse detalhe, até porque nós temos alguns experimentos na região leste do Maranhão, mais precisamente em Tutóia, Araioses, aquele trecho ali dos Lençóis. E aqui eu estou recebendo a visita da minha amiga, companheira de luta, estudantil, social e ambiental, a doutora Conceição Marques. E hoje nós vamos discorrer sobre diversos assuntos, em especial saneamento ambiental. Aliás, antes do saneamento, é bom a gente pensar na caracterização disso como fonte de energia humana para o planejamento dos municípios. Conceição, bom dia. É uma alegria estar no seu programa. Como está hoje esse cenário do saneamento ambiental do Maranhão? Hoje nós contamos com as políticas públicas. As políticas públicas institucionalizadas por lei, que permite aos gestores públicos e à população de cada município definir o caminho que quer para a sua melhoria de qualidade de vida a partir do meio ambiente. A partir de como tratar a água, o lixo, os rios, todo esse arcabouço, o esgoto sanitário, todo esse processo, assim, você vê cidades no Maranhão que o esgoto passa na calçada, em pleno século XXI. Quando a gente tem leis, tem o instrumento do plano diretor, tem o plano de saneamento básico, tem a questão da drenagem com recursos específicos para isso, e vai se perdendo porque não há uma questão, eu digo assim, a visão. Qual é a visão que nós temos para o nosso Estado? Qual é a visão como gestor público, como cidadão, como alguém que tem filhos, que tem neto? Qual o futuro que nós queremos? Porque não está na pauta dos governantes, é isso? Não, o saneamento não entra na pauta? Não está na pauta, porque não vê que essa história do reaproveitamento do resíduo sólido, vamos falar de lixo, vamos falar de forma que as pessoas entendam, vai trazer muito recurso para aquele município, vai trazer negócios, vários pequenos negócios, vai trazer empregabilidade e a visão dos gestores públicos, aí eu me refiro aos prefeitos, aos secretários de meio ambiente, aos secretários de saúde, que são os 3 que tem mais a ver com o tema, não veem essa possibilidade. Ainda acham que lixo é lixo. Lixo é lixo. Não vê assim o que significa o lixão em termos de dinheiro, em termos de capital financeiro, de capital social, para a melhoria da qualidade daquele município, da qualidade de vida dentro do município. No interior de São Paulo, as cidades estão fazendo justamente ao contrário. Estão saneando suas cidades para ter qualidade de vida. É isso que está faltando? É isso que está faltando, é assim. O que o esgoto tratado significa na conta hospitalar? Quantos problemas de saúde são veiculados por esse esgoto que passa na porta das famílias? Quantos problemas de saúde? Quanto é a conta dos hospitais municipais e dos socorrões da vida aqui de São Luís por conta do esgoto de céu aberto? Então o gestor não compreende a economia financeira que ele vai ter no item saúde. A ligação que tem o esgoto com a saúde. Precisava que
Assim, como você é um visionário, é um homem de mobilização, e as pessoas, ontem mesmo alguém me disse, não adianta chamar os prefeitos, eu fiquei triste, que não adiantava chamar os prefeitos, o secretário de saúde, o secretário de meio ambiente, para a gente ter esse diálogo, de mostrar para eles o que significa o tratamento do esgoto. O que significa o tratamento dos resíduos sólidos, o tratamento do lixo. Um plano de 500 mil, uma hipótese. Essa cópia sairia por quanto? É os 70 mil. E o restante? Aí só Deus sabe, né? Entendeu? Aí faz uma diferença, e nós somos vários técnicos sérios, nós não nos submetemos a isso. Nós não aceitamos, nós preferimos não fazer o trabalho, porque nós estamos trabalhando com a vida. Um bom plano de saneamento básico significa a captação de recursos do governo federal para que as condições do saneamento, as condições de drenagem, a conservação dos rios, lagos e riachos de um município estejam garantidas com o apoio do governo federal. Porque tem recurso para isso. Aonde tem um bom plano de saneamento básico, onde tiver um bom plano de resíduo sólido, a captação de recursos para obras importantíssimas de melhoria da qualidade de vida da população, o governo federal tem um recurso por lá. Está garantido, Márcio. Né? Você não vai aventurar. Falta de recurso. Não, e eu tenho visto, eu tenho um parceiro que ele me diz, ele vai constantemente em Brasília, que em Brasília agora, no Ministério das Cidades, que é o mais que ele mais atua, Ministério da Cidade e Meio Ambiente, está se trabalhando com o mérito, com o técnico. Um bom plano significa a captação de recursos garantidos, significa segurar recursos para a elaboração dos projetos. Nós vamos fazer um estudo agora no município e que vai apontar quais são as soluções, quais são os programas, quais são os projetos necessários, e já tem no Ministério o recurso para elaborar esses projetos. Então, é essa coisa que precisa ser mostrada aos nossos prefeitos, aos nossos secretários e secretárias, nossas prefeitas, de como instrumento, a importância desses instrumentos. O bom plano diretor, a gente ouve muita reclamação dos planos diretor, da forma como eles foram elaborados. As pessoas, Márcio, vamos tocar aqui no assunto que na gestão pública o gestor tem medo do diálogo com a população. Todo mundo quer o voto da população, mas na hora de dialogar, de debater o problema e a solução, de achar um caminho do popular com o técnico e com a decisão política, há essa dificuldade. Tem gente que diz isso, vai dar problema, você vai discutir, você vai fazer oficina participativa. Eu digo, como é que eu vou sentir o problema da população se eu não a ouvir, se eu não discutir com ela? Existe um hiato entre a gestão pública e o terceiro setor. O terceiro setor não é chamado para discutir com o gestor público alternativas na área socioambiental, por exemplo? Na hora que o terceiro setor, as organizações, onde tem técnicos, muitos com mestrado, com doutorado, não se coloca, o governo não nos vê como instrumento de conhecimento que vai agregar, que vai melhorar essa política pública, é o resultado que a gente está vendo. Agora, aí. Eu falei aqui outro dia que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, nada contra, deixar bem claro, contratou uma empresa trâmite para fazer o plano de manejo da APA Pão-Açu. E agora, a SEMA acaba de contratar um Instituto Provida Brasil, de São Paulo. Aquilo que a Constituição está colocando. Quer dizer, o Estado somos nós. O Estado não é o governo, o Estado somos nós. E o Instituto Provida Brasil acaba de ser contratado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente para fazer um estudo de prospecção, análise de áreas contaminadas no subsolo da Grande Ilha, não está explicado na matéria, ou do Estado, não sei. E também começar a desenhar os planos de bacia. Você abre uma página de órgão de meio ambiente, você não vê nada. Fundo de meio ambiente, você não vê a transparência. Vai, né? As compensações ambientais, você não sabe aonde estão sendo aplicadas. O ex-secretário mandou o dinheiro da compensação da Petrobras para Pinheiro. Tem nada a ver
com compensação de Petrobras com Pinheiro. Mas foi para lá que o secretário mandou um dinheiro para os 4,5 milhões. Ibacabeira, Rosário, Santa Rita, etc, estão lá, pastando a ver navios. Aí os 4 milhões, ao invés de gerar trabalho em Rosário, emprego em Rosário, dá um sentido para esse bando de pequenos negócios aberto lá, vai para Pinheiro, como é que o Maranhão vai se desenvolver? E o plano de manejar para o Pão Açu engloba toda aquela região, Rosário, Muninha, etc. Você tem tomado conhecimento desse plano e tem participado? Não, assim, como a ONG ambiental que nós somos o IDESA, é ambiental ligado, uma rede nacional também ambiental, a articulação do semiárido brasileiro, a Asa Brasil e a Asa Maranhão, não tem um convite. Parece que nós não existimos. Não tem transparência na coisa, né? Não tem transparência, há um medo. Eu digo assim, as pessoas pensam que a gente não lê, que a gente não toma conhecimento, entendeu? E que a gente tem algo para dar. Então, há uma diferença muito grande nisso. Entre o conhecimento local... O conhecimento local e alguém que vem de fora, claro que ele não vai ter paciência de ouvir os agricultores do Maranhão, os quilombolas do Maranhão, os ribeirinhos do Maranhão. Vai ter até um saco. Eu estou aqui falando fluentemente você, mas é a linguagem local. E a pessoa não tem como interpretar o que eles estão dizendo. Como é que a Ribeira está bem aí, sem solução, que eles não sabem, e vão fazer um plano desse, e não chama as organizações ambientalistas, não chama as sociais, não chama as sindicais, não chama as organizações partidárias. Engloba 24 municípios. É isso que os gestores públicos do Maranhão precisam aprender, que ter técnico bons, ter técnico competente, significa qualidade de produto, qualidade de projeto, qualidade de planejamento e recurso no tesouro, recursos financeiros no cofre. Brasília, técnico de Brasília, não vai valorizar aquilo que não tem valor. Quando eles abrem, na apresentação, ele já sente o que é que vem atrás. Aí lê a primeira página, lê a última, tem lá 10 milhões. Para quê? Se o conteúdo é frágil. O que a gente mais ouve em Brasília, eu coordenei uma equipe de 25 técnicos, nós fizemos 3 projetos em 2008, a questão da enchente, vieram os recursos, nós fizemos um para a Embrapa e fizemos, o outro eu não me lembro. E assim, cada ministério que nós passávamos, 2 dias depois nós éramos chamados. Pela qualidade do projeto. Trabalho. Pela qualidade do projeto. Teve um chefe de gabinete de um deputado que disse que nunca tinha pego um projeto daquela qualidade. Então, isso faz a diferença. Os nossos prefeitos, eu acho que o cabo eleitoral é muito importante. Agora, não dá para ser gestor. Qual o grande desafio me desculpe, sendo muito franca, como é que um cabo eleitoral vai cuidar da área de saúde? Se ele não é médico, ele não é administrador, entendeu? Como me diga, como é que um cabo eleitoral vai cuidar da pasta da educação? Um dos grandes métodos do Lula, do presidente Lula, democratizou o ensino superior em todas as suas vértices. Tanto na universidade pública como privada está aí. Todo mundo aí, entendeu? Aberto. Pós-graduação de todo jeito. Então, a qualificação está assegurada. É necessário que seja aproveitado esse capital que o Maranhão tem, de bons profissionais, porque dizem assim, por que você não volta para seu município? Você se forma e você não volta para seu município? Porque você tem a certeza que não vai se empregar. Eu quero dar meu bom dia à minha amiga também, Conceição Andrade, que hoje está na Secretaria de Estado da Educação, e por falar nisso, eu quero lembrá-la do nosso compromisso da educação ambiental. Olha que já vai há 2 anos, a lei estadual está aí e a coisa não está andando. Conceição Andrade, por favor. Tenham todos um bom final de semana, até o próximo Eco, se Deus assim nos permitir. Bom dia.